Antes de tudo existir, antes das estrelas, antes do tempo, antes de qualquer pensamento, havia... O quê? Pare agora. Não tente responder rápido. Sinta o peso dessa pergunta. Porque tudo o que você acredita sobre a realidade depende dela. Disseram que havia o nada, um vazio absoluto, sem forma, sem energia, sem existência. Mas existe um problema que quase ninguém percebe. O nada não pode existir, porque no momento em que você pensa no nada, ele já se torna alguma coisa. Então me responde com honestidade. Como algo pode surgir de algo que não existe? Essa não é uma pergunta filosófica qualquer. É um dos maiores paradoxos da ciência moderna. E quanto mais os cientistas tentam responder, mais assustadora a realidade se torna. Porque o que eles descobriram não foi a origem do universo, foi algo muito mais estranho. Algo que desafia lógica, intuição e até a própria noção de existência. Talvez o universo não tenha vindo do nada. Talvez nunca tenha existido um nada. E se isso for verdade, então tudo o que você entende como realidade está incompleto. Fica comigo até o final. Porque o que você vai entender aqui não é apenas sobre o universo lá fora. É sobre a base invisível de tudo o que existe, inclusive você. Se esse tipo de conteúdo mexe com a sua mente, já se inscreve no canal agora. Porque aqui você não assiste apenas vídeos. Você atravessa ideias que mudam a forma como você enxerga a existência. Agora, vamos começar do ponto onde tudo deveria ter começado. Ou talvez, do ponto onde nunca houve começo. Parte 1. Quebra do conceito de nada. Durante séculos, acreditamos em uma ideia confortável, a de que antes do universo havia o nada, um vazio completo, um silêncio absoluto. Mas essa ideia começa a desmoronar no momento em que você tenta analisá-la de verdade. O que é o nada? Não como palavra, mas como realidade. Se não há espaço onde esse nada existe, se não há tempo quando ele existe, se não há leis, como ele se mantém? Percebe o problema? O nada absoluto não pode ser descrito, porque qualquer tentativa de definir o nada já introduz alguma forma de existência. Agora, a ciência entrou nesse paradoxo e, ao invés de encontrar respostas simples, ela encontrou algo ainda mais desconcertante. Quando físicos começaram a estudar o chamado vácuo, o lugar mais próximo do que poderíamos chamar de nada, eles esperavam encontrar ausência total. Mas não foi isso que aconteceu. O que encontraram foi atividade. Mesmo no espaço completamente vazio, sem partículas, sem luz, sem matéria, algo ainda acontece. Partículas surgem do nada. Existem por um instante e desaparecem, sem causa aparente, sem aviso, sem origem clara. Isso não deveria ser possível, mas acontece o tempo todo. Esse fenômeno é conhecido como flutuação quântica e ele muda completamente o jogo, porque significa que o vazio não é vazio. Ele é um campo invisível, carregado de energia, um campo instável, onde possibilidades estão constantemente surgindo e desaparecendo. Agora para e pensa nisso com profundidade. Se o que chamamos de nada está cheio de energia, se ele pode gerar partículas, se ele contém potencial, então isso não é nada. É alguma coisa, algo fundamental, algo invisível, mas real. E talvez seja exatamente isso que sempre existiu. Mas isso abre uma nova pergunta, muito mais perigosa que a primeira. Se o universo não veio do nada, então ele veio de quê? E mais importante, isso que existia antes, ainda está aqui? Na próxima parte, você vai entender por que o Big Bang pode não ter sido uma explosão. E sim, o momento em que esse algo invisível começou a se manifestar. Parte 2. O Big Bang desconstruído. Agora,
Vamos encarar o próximo nível dessa questão. Se o nada nunca existiu, então o universo não pode ter surgido dele. Mas então, o que realmente aconteceu no Big Bang? A imagem que nos ensinaram é simples, um ponto minúsculo, infinitamente denso, que de repente explodiu e deu origem a tudo. Mas essa imagem está errada, ou pelo menos incompleta, porque existe um detalhe que muda tudo. Uma explosão precisa de um espaço para acontecer. Então me responde, se o universo ainda não existia, onde essa explosão aconteceu? A resposta da física moderna é desconcertante. Ela não aconteceu em lugar nenhum. Porque o espaço não existia antes do Big Bang. O espaço surgiu com ele. Isso significa que o universo não se expandiu para fora. Ele se expandiu em si mesmo. Não existe um centro, não existe uma borda, não existe um lado de fora. Tudo o que existe sempre esteve contido naquele estado inicial. E quando a expansão começou, não foi de um ponto específico, foi em todos os pontos, ao mesmo tempo. Pausa aqui e tenta visualizar isso. Não foi uma explosão no espaço, foi o nascimento do próprio espaço. Isso muda completamente a narrativa. O Big Bang deixa de ser um evento e passa a ser uma transição. Não é o início de tudo. É o momento em que algo se tornou visível. Agora conecta isso com o que vimos antes. Se existe um campo invisível, cheio de potencial, se o vazio não é vazio, então talvez o universo não tenha sido criado. Talvez ele tenha emergido, como uma onda, surgindo em um oceano invisível. E isso nos leva direto ao coração da física quântica. Esse oceano invisível tem nome, vácuo quântico. Mas não se engane com a palavra vácuo, porque isso está longe de ser vazio. O vácuo quântico é um campo fundamental, presente em todo o espaço, mesmo onde não há absolutamente nada visível. E ele está longe de ser estático. Ele vibra, oscila, se transforma constantemente. Devido a uma regra fundamental da natureza, o princípio da incerteza. Essa regra diz que não é possível que tudo permaneça completamente parado. Nunca. Sempre existe uma pequena flutuação, uma instabilidade mínima, uma tremida na própria realidade. E é exatamente essa instabilidade que permite algo inacreditável. Partículas podem surgir espontaneamente, do nada. Elas aparecem, existem por um instante e desaparecem. Como se o universo estivesse testando possibilidades sem parar. Agora, segura essa ideia e leva ela ao extremo. E se, em algum momento, uma dessas flutuações não desapareceu? E se, ao invés disso, ela cresceu, se expandiu, se estabilizou e se tornou tudo? Essa não é uma teoria marginal. É uma hipótese real dentro da física teórica. A ideia de que o universo inteiro pode ter surgido como uma flutuação quântica, sem explosão, sem criação externa, sem um antes, apenas uma manifestação. Mas isso leva a um nível ainda mais profundo de questionamento. Se o universo pode surgir de uma flutuação, então por que ele existe e não outra possibilidade? Por que essa realidade? Por que essas leis? E aqui, a ciência começa a tocar um limite perigoso, porque as equações explicam o como, mas não conseguem explicar o porquê. E talvez a resposta esteja em algo ainda mais estranho. Talvez a realidade não seja fixa. Talvez ela esteja sendo definida a cada instante. Na próxima parte, você vai entender como o simples ato de observar pode influenciar o que é real. E por que, em um nível profundo, o universo pode depender de algo que você está fazendo agora, sem perceber.
Parte 3. O observador e a realidade. Existe um momento na física em que tudo começa a quebrar. Não aos poucos, mas de forma abrupta, como se a própria realidade revelasse que não é o que parece. Esse momento tem um nome, o experimento da dupla fenda. E o que ele mostra é difícil de aceitar. Quando partículas minúsculas, como elétrons, são lançadas contra uma barreira com duas aberturas, algo estranho acontece. Se ninguém observa, essas partículas não se comportam como objetos sólidos. Elas se comportam como ondas, como se passassem pelas duas fendas ao mesmo tempo, criando um padrão que só deveria existir se algo estivesse em dois lugares simultaneamente. Agora, vem a parte que muda tudo. No momento em que tentamos observar por qual fenda a partícula passou, o comportamento muda. Ela para de agir como onda e passa a agir como partícula, escolhendo apenas um caminho. Absorve isso. Antes da observação, a partícula não tem posição definida. Ela existe como uma possibilidade, uma soma de caminhos, uma nuvem de probabilidades. Mas no instante em que é observada, tudo colapsa e apenas uma realidade se manifesta. Agora vem a pergunta que muda o jogo. O que exatamente significa observar? É a presença de um ser consciente? É a medição? Ou qualquer interação física já é suficiente? A resposta ainda não é consenso. Mas algumas interpretações vão muito além. Elas sugerem que a realidade não é algo fixo. Ela só se torna definida quando é medida, quando é percebida. Isso significa que em um nível profundo, o universo pode não existir de forma concreta, até que algo interaja com ele. Agora conecta isso com tudo que vimos até aqui. Um vácuo cheio de possibilidades, flutuações constantes, um universo emergindo desse campo. E agora, uma realidade que só se define quando é observada. Percebe o padrão? Tudo aponta para uma coisa só. A existência não é sólida, ela é probabilística. E isso leva a uma hipótese que muitos evitam, mas que não pode mais ser ignorada. E se a consciência não for apenas um produto do universo? E se ela for parte fundamental dele? Não necessariamente a consciência humana, mas algum tipo de capacidade de observação, presente na própria estrutura da realidade. Como se o universo estivesse observando a si mesmo, e cada estrela, cada galáxia, cada ser vivo fosse um ponto onde o universo se torna consciente de si. E você não está fora disso. Você é isso, um ponto onde o cosmos olha para dentro e pergunta: o que eu sou? Agora respira fundo, porque isso muda tudo. Se a realidade depende em algum nível da observação, então o que você percebe participa da construção do que é real. Não como controle absoluto, mas como influência, como presença. E agora, chegamos à pergunta mais desconfortável até aqui. Se a realidade precisa ser observada, quem ou o que observou o início de tudo? Na próxima parte, vamos atravessar o limite final e encarar a hipótese mais radical de todas. E se nunca houve um começo? E se o universo é apenas uma manifestação contínua de algo eterno, sem origem, sem fim, algo que alguns chamam de o todo? Parte 4. O todo e a quebra da ideia de começo. Talvez a pergunta que iniciou tudo isso esteja errada. Se o universo nasceu do nada, quem criou o nada? Mas e se nunca houve um nascimento? E se tudo o que você entende como começo for apenas uma limitação da mente humana? Nós fomos treinados a pensar em linhas,
início, meio, fim. Mas o universo pode não seguir essa lógica. Na física moderna, existe uma ideia desconcertante. O tempo não existia antes do Big Bang. Não havia antes, porque o próprio conceito de antes depende do tempo. E se o tempo surgiu com o universo? Então essa pergunta simplesmente não se aplica. É como perguntar: o que existe ao norte do Polo Norte? Agora vai mais fundo. Se não existe antes, então nunca houve um primeiro momento. Nunca houve um ponto zero. O que existia não era um instante no tempo, mas um estado fundamental, além da nossa compreensão. Sem início, sem fim, sem forma definida. Um campo absoluto de possibilidades. Alguns chamam isso de o todo. E aqui eu quero te fazer um convite rápido. Se essa reflexão já mexeu com você até aqui, se você sente que isso está expandindo a sua forma de ver a realidade, se inscreve agora no canal, porque o que você está entendendo aqui não é comum e você provavelmente não vai encontrar isso de forma tão direta em outros lugares. Agora volta comigo. O todo não é um ser, não é uma entidade. É a base de tudo o que pode existir. Nesse estado, tudo já está presente. Não como matéria, mas como potencial. Cada universo possível, cada realidade alternativa, cada variação de existência, existe como possibilidade. E o que chamamos de nosso universo é apenas uma dessas possibilidades que se manifestou, não porque foi criada, mas porque se tornou real. Agora conecta tudo, o vácuo que não é vazio, as flutuações que criam possibilidades, a realidade que depende de observação. Tudo aponta para a mesma direção. A existência não é uma coisa fixa, ela é um processo, uma manifestação contínua. E talvez o universo não tenha surgido do nada. Talvez ele sempre esteve lá, não como algo visível, mas como potencial infinito. E o que você chama de realidade é apenas uma versão entre infinitas. Agora eu quero te fazer uma pergunta final e responde isso com sinceridade, nem que seja só na sua mente. O que você é? Um ser dentro do universo? Ou uma parte do próprio universo, se tornando consciente de si mesmo? Se essa ideia fez sentido para você, se em algum momento desse vídeo você sentiu algo diferente, comenta aqui embaixo. Eu faço parte do todo. Isso pode parecer simples, mas esse tipo de comentário ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão prontas para enxergar além. E tem mais uma coisa. Se você conhece alguém que vive se questionando sobre a existência, sobre Deus, ciência, realidade, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque às vezes tudo o que alguém precisa é da pergunta certa. E talvez essa tenha sido a sua hoje, porque no final, a maior descoberta não é sobre o universo lá fora, é sobre aquilo que sempre esteve dentro de você.